Podemos nos sentar, partilhamos um pouquinho sobre a palavra. Muito bem. Então, nós queremos também partilhar com você sobre essa liturgia de hoje tão bonita, né, Patrick? Que nos traz tantas mensagens importantes, né? Geralmente, a gente se fixa muito no evangelho do dia, né? Mas não quer dizer que na primeira leitura e no Salmo também Deus nos fala, né? Então, hoje nós queremos voltar um pouquinho o nosso olhar para a primeira leitura. Estava procurando, cadê o Patrick? Me deixou aqui. Fui dar uma voltinha. Então, a gente quer falar um pouco com você hoje sobre essa primeira leitura e alguns pontos que nós refletimos sobre ela. E aí eu quero perguntar para você, quem se lembra o que falou na primeira leitura? Pensa você também aí na sua casa, sobre o que nós falamos na primeira leitura. E aqui, mais uma vez, né, já que a gente tem essa oportunidade como leigo, né, de conversar com vocês, esse momento é muito importante. Muito obrigada. Nós precisamos, no momento da liturgia da palavra, estar de coração aberto, mas também de ouvidos atentos. Nós precisamos entender o que Deus quer nos falar com todo o contexto da palavra, tá bom? Então, vamos dar uma contextualizada aí na primeira leitura, para quem não lembra. Nós estávamos falando, o pessoal daqui de casa, de quem? Livro de quem? De Tobias. Isso mesmo. E aí, meus irmãos, Tobias começa descrevendo, na verdade, Tobit, uma grande tristeza, né? Ele fala que ele clamou a Deus em meio de muita lágrima, de muita dor, né? Nós podemos até pegar aqui rapidinho. O que ele fala? Tomado de grande tristeza, pus-me a suspirar e a chorar. E depois comecei a rezar entre gemidos. E aí ele faz a oração dele, né? Então, aqui está o nosso primeiro ponto que eu gostaria de partilhar com vocês. Cada homem tem uma necessidade. Então, levante aí seu polegar. Fale comigo. Cada homem tem uma necessidade. Então, aqui Tobias, ele expressa qual a necessidade dele, Tobit, né? Ele fala, estou triste, estou amargurado, estou vivendo um processo difícil. E, no meio dessa angústia, o que ele faz? Ele clama ao Senhor. Né? Então, muitas vezes nós nos encontramos em um momento de enfermidade, e aí eu trago para a nossa realidade atual. Os tempos, meus irmãos, não são fáceis. Hoje, o que nós vivemos é um tempo de sofrimento. Né? Então, aquele que não está sofrendo no corpo, está sofrendo na mente, né? Angústias, ansiedades, sofrimentos, preocupações, medos, né? Então, aquele que não está sofrendo financeiramente, está sofrendo emocionalmente, é um tempo de luta, é um tempo de sofrimento, né? E aí, nós, muitas vezes, nos encontramos assim como Tobit, no meio dessa angústia, no meio desse clamor, né? E, diante disso, eu quero, junto com vocês, acompanhando essa linha de raciocínio. Nós, quando estamos no momento de sofrimento, no momento de dor, nós queremos uma solução. Nós queremos encontrar um remédio para a nossa doença, para a nossa angústia. A gente vai no médico, vai no psicólogo. Mas daí, aqui eu faço uma pergunta para todos nós. Quantas vezes nós temos recorrido ao Senhor no meio das nossas angústias? Porque esse foi o caminho que Tobit fez. Inclusive, é isso que o Salmo responde. Né? Nós cantamos juntos. A vós, Senhor, eu elevo a minha alma. E aí a gente tem que se questionar. Eu tenho buscado o meu remédio, a solução dos meus problemas, a resposta para as minhas perguntas em oração com Deus? Esse é o primeiro convite da primeira leitura de hoje. Nós falamos agora que cada homem tem uma necessidade. Porém, diante dessa necessidade, eu tenho que saber onde que eu vou recorrer. Onde que eu vou? Então, eu preciso elevar a minha alma diante de Deus. Eu preciso chegar na presença do Senhor e levar para Ele a minha necessidade. Né? E isso é o que a gente, às vezes, menos faz, Patrick. Né? Eu vou, procuro um amigo, procuro um confidente, procuro um vizinho, mando mensagem no WhatsApp, faço um post na rede social, procuro tudo no mundo. Mas e a minha oração? Meus irmãos, nós precisamos, e eu me incluo, nós precisamos aprender a solucionar os nossos problemas de joelhos diante de Deus.
Eu preciso, na minha necessidade atual, ainda que seja assim como Tobit fala, no meio de abundantes lágrimas, encontrar com o Senhor e apresentar para Ele minha necessidade. É bonito perceber a atitude dele, que ele tem um problema, ele tem uma dificuldade, mas aqui a Letícia acabou de falar e eu repito. Fala assim na primeira leitura: tomado de grande tristeza, pus-me a suspirar e a chorar. E depois comecei a rezar entre gemidos, e segue a oração de Tobias. E aqui a gente traz de novo isso para você. Onde você tem chorado as suas pitangas, onde você tem, onde você tem derramado as suas lágrimas. Principalmente agora, voltamos nesse tema, pandemia. Mas quantas dificuldades nós passamos e de que às vezes a gente se acomoda nessa dificuldade, nessa ferida, então eu fico, Letícia, está doendo, meu Deus do céu, o que eu faço, e é um grande risco, porque isso vai te fechando, e você não sai desse lugar, e agora a gente quer trazer para você uma grande solução. Leva as tuas necessidades para Deus, leva aquilo que você passa, a tua dor, o teu sofrimento, para aquele que realmente pode resolver. Porque eu chegar para a Letícia, ela como irmã de comunidade, ela pode sim me dar um conselho, me dar uma ajuda, dar um braço para me carregar, me levar junto, mas o único lugar que você só pode entrar, e ali é o único lugar que você vai ter uma resolução, é com Deus. A gente percebe a necessidade aqui dele, a dor, o sofrimento e a angústia, e em segundo lugar, nós não podemos ficar mais parados, ficar ali chorando e remoendo, só cutucando a ferida e fazendo assim, remexendo, não vai adiantar em nada. Nós precisamos expor a Deus, e tudo que nós pedimos a Deus, Ele escuta. A palavra mesmo fala: pedi e vos será, eita Deus, meu Deus do céu, pedi e vos será, e vos será dado. Por que nós não pedimos? Onde você tem colocado o teu sofrimento? Às vezes a gente tenta umas válvulas de escape, então eu estou sofrendo, eu vou descontar a comida, vou comer igual um tourinho, vou encher a cara de que eu tenho que comer, ou eu vou pegar alguma coisa que me distraia, né? O telefone aqui, a gente tem tantos recursos, então eu vou ficar aqui, fingindo que a vida tá normal, mas quando eu sei que eu desligar isso aqui, ou que eu terminar de comer, vai existir um vazio. E essa é a oração que aqui foi através da vida de Tobias, depois em Sara, eles expressam a necessidade em oração. E o que é oração? É expor, é falar, né? Oração é uma amizade com Deus, e se você não tem, começa com um exercício pequeno, expor para Deus, né? A gente fica sofrendo, reza o teu sofrimento. Olha, meu Deus, eu estou sofrendo, estou aqui em casa, não aguento mais essa pandemia, mas me ajuda, porque senão a gente corre no risco de ficar só murmurando. Ai, que difícil a pandemia, ai, que difícil minha dor, ai, que difícil meu sofrimento. Mas, meus irmãos, é murmuração, isso também não vai te levar em nada, vai te deixar aí paradinho, quietinho, sofrendo mais ainda. Mas não, chega num canto, expressa a tua necessidade a Deus, como aqui a gente vê na primeira leitura. Um reconhecimento sim, olha, eu não sou capaz de nada, eu sou pequeno, eu sou aqui limitado, mas existe alguém que não tem limites, que é Deus na nossa vida, e que é nesse lugar que a gente encontra o descanso, a solução, a paz, a alegria, e não é só rezar, é sofrimentos, porque às vezes a gente corre esse risco, né, Lê, de ficar assim, ai meu Deus, não sei o quê, mas reza também tuas alegrias, teu motivo de graça, faça um louvor sincero a Deus que te tira do limite aí teu, que é um limitezinho básico, pequeno, e que essa oração que pode te transformar como um novo homem, como uma nova mulher, como uma nova pessoa, aqui reconhecendo, sim, eu sou pequeno, mas, olha Deus, eu te entrego isso, aqui estou e faça a tua vontade, né? Não deixe que a sua vontade prevaleça, então eu vou pedir a Deus, olha, eu quero isso, tá bom? Tchau, obrigado, fica com Deus. E aí eu estou aqui, esperando Deus chegar, acontecer alguma coisa que não é assim. Diz que Deus, né? Delivery. Para fazer o seu pedido de oração, diz que 000 70 70 70, e se não conseguir, 70 de novo. Não dá certo, né, Lê?
É isso mesmo. Então, nós temos aqui 2 pontos, tá bom? Nós temos aqui 2 pontos. Só O para primeiro, descontrair. primeiro ponto, todo homem tem sua necessidade. Segundo ponto é a oração. Como o Patrick falava, a oração não é nada mais, nada menos do que relacionamento com Deus. E o que é relacionamento? É gastar tempo, é conversar, é ouvir, é partilhar, é abrir o coração. Então, a gente precisa cativar tudo isso. Um terceiro ponto que eu puxo aqui para vocês. Não existe oração sem resposta. E aí a gente volta lá na primeira leitura. Depois que Tobit falou do sofrimento, rezou. Quem que também rezou? Sara também rezou. Eles se conheciam? Não se conheciam. E a necessidade deles era diferente, meus irmãos. Veja bem que forte. Naquele momento, Sara sofria pelas circunstâncias da vida dela, como eu tenho as minhas, como você em casa tem as suas, e elas são completamente diferentes, né? Então, Sara, naquele momento, com vontade de morrer, o que a palavra fala, né? Ela se lembrou do pai dela naquele momento e falou assim: então eu não vou resolver com as minhas próprias mãos, eu vou elevar a minha alma a Deus. O que foi que Sara fez? Uma oração. Né? Então, naquele momento, como o Patrick falava, ela não chegou com oração pronta e nem Tobit. Chegou e falou assim: olha, meu Deus, eu estou passando por isso. Às vezes a gente cai muito nesse risco. Né? Eu vou fazer uma novena, vou fazer uma promessa para eu alcançar essa graça aqui. Porque eu quero um carro, se for desse jeito, daquela cor, naquele dia, que é o meu aniversário, que é para eu me sentir mais ainda. Né? Resposta de Deus, assim, para confirmar até o dia. E não é assim, meus irmãos. Né? O que nós precisamos fazer? Expressar a nossa necessidade, entendendo que a resposta cabe a Deus. A resposta da minha oração não cabe a mim mesma. E isso é muito forte, não é uma coisa simples. Né? Porque na hora que está doendo, você quer que resolva. Né? Então, Sara foi lá, diante da presença do Senhor, e expressou toda a sua angústia. Meu Deus, te bendigo, te exalto e entrego a minha oração. Isso ficou muito forte para mim, porque Sara, ela não chegou com oração pronta, dizendo assim: olha, eu já casei 7 vezes, meus 7 maridos morreram e eu quero agora também acabar com isso, que eu estou cansada. Todo mundo está rindo de mim, eu passo na rua, eu vivo humilhação, os meus empregados estão me humilhando, eu sou um motivo de vergonha para a minha família. Não. Sara fez uma oração de entrega, de confiança. Meu Deus, eu te bendigo, está aqui, o meu clamor. A palavra nos fala, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele sonda e conhece os nossos corações. E que quando nós somos limitados, que o somos, e as palavras nos faltam, o Espírito Santo ora por nós. Então, aqui o que Sara fez foi confiar a Deus, a sua intenção e a sua necessidade. Essa é a verdadeira oração. Porque senão acontece isso aqui que o Patrick fez para nós, né? Um disque oração. Vamos lá, meu Deus, estou precisando disso para tal dia. E é assim. Mas essa palavra ficou o dia inteiro na minha cabeça. A resposta que eu espero, ela não vai vir do jeito que eu quero, na hora que eu quero, no meu endereço. A resposta cabe a Deus. E Deus é tão incrível, Patrick, Deus é tão maravilhoso, que Ele envia uma solução, não simplesmente para o problema de Sara, para a necessidade de Sara, mas também para a necessidade de Tobit. Eles estavam em cidades diferentes, e eles faziam a oração naquele momento. Isso aqui é uma resposta para nós, porque quer dizer que eu tenho uma necessidade, Patrick tem outra, você que está em casa tem outra, mas Deus, Ele está atento à nossa oração. Deus, Ele une propósitos, e Ele envia a resposta do jeito que Ele quer, e do jeito que me convém. Às vezes a gente determina o tempo e determina o jeito que eu quero, que Deus fale comigo, porque se não for assim eu não vou entender. Mas a resposta cabe a Deus. Então, diante daquela súplica que os dois fazem, a palavra nos fala que Deus ouviu e enviou Rafael. Enviou Rafael, Patrick. Enviou Rafael, Letícia. Enviou Rafael para ser cura, né, para eles dois. O nome Rafael justamente significa cura de Deus. Rafael ali tem a presença como resposta, como manifestação de Deus.
eles rezaram, eles expuseram a necessidade, expuseram a oração e ali Deus responde. Rafael, ele acompanha praticamente toda a vida de Tobias. Quem aí já leu o livro de Tobias percebe, mas Papa Bento vai citar numa das passagens, quando Tobias vai para a beira de um lago, um peixe feroz vai, ataca Tobias, e Rafael fala assim, luta com ele. E aí ele vence o peixe, e aí ele pede para que ele fique com duas partes do peixe, uma eu não me lembro e a outra era o fel. E aí ele continua, e ele pede para que Tobias levasse o fel para casa, porque aquilo ali seria motivo de cura para algum dos seus familiares, né? E aí Papa Bento fala que a figura de Rafael também esse anjo, essa postura enviada por ele de cura também dos olhos, né? O familiar de Tobias que ele leva para casa, quando ele chega lá, o Rafael fala, né? Pega o fel, passa no olho dele que ele vai ser curado. E aí aqui a gente volta naquilo que a gente estava partilhando, né? Rafael é o anjo da cura e ele em especial também é o anjo da cura dos olhos. Vem purificar a nossa visão, né? E também a nossa oração, porque a gente pede, fica tão preso no pedido que a gente não tem capacidade de enxergar uma resposta de Deus. E Deus, Ele é infinito, Ele tem várias formas de se responder. Então Ele responde numa palavra que eu abro a Bíblia, eu sento, eu rezo e eu vejo aquela palavra e eu penso, poxa, isso é uma resposta de Deus. Ou na vida do irmão que vem, reza por mim, sente alguma coisa, isso é a resposta de Deus. Um consolo, uma paz dentro de si, é resposta de Deus. E como Rafael foi resposta de Deus para eles, Deus também tem resposta para nós. Mas o nosso exercício é o quê? Não ficar parado na oração. Pedir com fé, com devoção e já acreditar que aquilo que eu pedi, se é da vontade de Deus, se é do desejo de Deus, Ele vai realizar o meu pedido. Ele vai realizar o meu desejo e é com esse desejo que nós podemos ir além. A gente corre um risco, né? Não precisa me responder aqui, mas quem é Deus para você? Se Ele é um pai, se Ele é amor, se Ele é amigo, se Ele é irmão, eu não sei, mas pensa aí rapidinho. E pensando o que Deus é para você, a gente corre um grande risco. Então eu penso no Deus como um grande amigo. Infelizmente, pelo pecado, pela fragilidade humana, as nossas amizades aqui terrenas nos frustram, nos decepcionam, mas Deus não. Mesmo de uma forma que eu reconheço Deus como um pai, como um irmão, como o amor, aqui na terra essas coisas sim podem nos frustrar, podem nos tirar de Deus, podem nos desanimar, mas não. Então purifica o teu olhar também para Deus, né? Peça com devoção e entenda, Deus é Deus. Purifica o teu olhar de, nossa, mas Deus é aquele que só me cobra, que só vê o meu pecado, que só isso e isso. Não, Deus é muito mais que isso. Ele sim é justiça, mas, meus irmãos, Deus é misericórdia. E é esse Deus que respondeu a eles, e é esse Deus que também todo dia tem para nós respostas. A oração ela é muito frutuosa. Depois de tanto esforço, de tanto exercício que eu aprendo a me relacionar com Deus, existe sim a consequência de que é uma amizade bonita, sincera, de chegar diante da Eucaristia, diante de uma cruz, num lugar de oração, e de começar a conversar como um amigo, como um irmão, como um pai, de expressar a Ele, meu Deus, olha, eu tenho tudo isso, mas eu quero a Tua vontade. Eu quero o teu desejo, eu não quero ficar parado em mim, porque existe um egoísmo, né? Então eu quero o meu bem, eu quero a minha necessidade, mas não, é o que Deus quer, é o que Deus está preparando, é o que Deus tem preparado para nós. Eu vejo aqui a oração dos dois e me faz refletir, como tem sido também a minha oração. Eu faço uma oração fechada, eu fico aqui, meu Deus do céu, ou senão eu tenho a capacidade de me abrir. Meu Deus, eu tenho tudo isso, mas eu quero você, eu quero a Tua vontade. E diante da Tua vontade, aqui eu quero me relacionar mais contigo. Não é mesmo só um diz que Deus, eu peço e acabou. Mas Deus atendeu o teu pedido,
agradece a Ele e vive o que Ele te concedeu com Ele. Não se esqueça de Deus. Não é só para um momento a oração, não é só para um momento a resposta de Deus, é para a vida toda. A vida de Tobias, a vida de Sara foi transformada pela manifestação de Deus. Imagina aí um anjo te aparece. Meu Deus do céu, acho que eu não reconheceria que era anjo, eu saia correndo de medo, do nada, pá! Mas e se esse anjo também for o teu irmão que está ao teu lado, te corrigindo, te aconselhando, te dando uma exortação de pegar no teu braço e falar: acorda, meu filho, isso está errado. Não importa, mas seja humilde e entenda. Se esse é o meu Rafael, se a Letícia é o meu Rafael, meu Deus, obrigado. Mas que eu não seja indiferente a um Rafael, que cada momento vai ser diferente um do outro. É um sopro do Espírito, é uma oração, é uma palavra, é uma intuição, mas que é resposta de Deus, que é motivação e que a gente não pode ser indiferente. Quero, já para concluir essa ideia toda, trazer essa pergunta para você. E se a sua resposta já chegou? Pensa aí naquela coisa que você reza, pede a Deus, clama, chora, se esperneia. E se já chegou? E se Deus está te respondendo, e se Ele está te mandando a resposta, e se Ele está aí do teu lado falando: olha, a palavra fala que o arcanjo Rafael, ele passou o tempo inteiro na viagem com Tobias, e ele não sabia que era. Então, pensa aí nas pessoas que estão ao seu redor, pense aí naquelas pessoas que você convive, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. E de verdade, meu irmão, eu quero falar para você, não há nenhuma oração que fique sem resposta. Deus não é indiferente ao teu clamor, Deus não é indiferente à tua lágrima, Deus não é indiferente à tua oração. Mas o que acontece é aquilo que eu falei para você. A resposta não cabe a mim, a resposta cabe a Deus, e Ele me responde como a mim me convém. E se a sua resposta já chegou? O que está faltando para você se abrir? O que está faltando para você reconhecer esse Rafael, que é medicina de Deus, que é cura na tua vida? Se é aquela pessoa do teu trabalho, se é aquele funcionário que você tem, se é aquele convite que você recebeu. Meus irmãos, a nossa oração precisa ser de confiança e entender que Deus, Ele não é indiferente ao meu clamor. Deus, Ele nos socorre em nossas necessidades. Por isso, nesse momento, para concluir aqui, feche um pouquinho aí os seus olhos e pense, reflita nesses pontos que nós falamos aqui. Pense na sua necessidade, em qual tem sido o seu clamor. Pense na sua oração, nas palavras que você tem falado para Deus. Se é que você tem feito a sua oração. E aí você pode se questionando se a tua oração tem sido de entrega, se a tua oração tem sido de confiança, ou se você tem dado seu jeitinho brasileiro de conquistar de Deus aquilo que você quer, na hora que você quer. E vai pensando, meu irmão, quais são as respostas que Deus tem enviado para a tua vida? Quais são as portas que se abriram, as portas que se fecharam? Os nãos que você recebeu, e aqui eu quero falar para você, às vezes não é livramento. Às vezes o não que você não queria ouvir é livramento, é Deus te dizendo: não é por aí. Maria, não é por aí. Carmen, não é por aí. Quais são as circunstâncias que Deus tem conduzido a tua vida, meu irmão, e que você, fechado na tua necessidade, não percebeu que era um anjo de cura no teu caminho? Irmãos, nós precisamos ser muito verdadeiros com Deus. E é uma linha muito fina para que a gente se perca. Isso eu falo para vocês de todo o meu coração. Para a gente esquecer o que Deus está fazendo na nossa vida é assim. Em um instante,
Eu esqueço a oração que eu fiz. Eu esqueço as lágrimas que eu derramei. Às vezes a gente se deixa enganar por um momento ou outro de prazer, ou de realização, ou de satisfação. Mas ei, e a tua oração? E aquela noite que você clamou a Deus, e às vezes que você se ajoelhou aí no seu quarto, quantas mães, quantas mulheres, quantas pessoas, ao chegar no seu quarto, dobra o seu joelho diante de Deus e fala: Senhor, se lembra de mim, se lembra da minha necessidade, se lembra da minha oração. E às vezes por um instante pequeno, tudo isso passa. Patrick falava que a cura ela vem não para aquele momento, não para aquele instante. A cura ela vem para a minha vida toda. Naquela oração de Tobit e de Sara, Deus enviou um arcanjo para curar a ambos, para que eles se encontrassem. Para que eles se encontrassem como marido e como mulher, e para que eles fossem cura um na vida do outro. Qual a cura você tem recebido na sua vida? Qual remédio Deus tem enviado para a tua necessidade? E olha, eu vou falar uma coisa de verdade para vocês. Quanto mais eu me fecho em mim mesmo, quanto mais eu esperneio pedindo a Deus aquele sinal, aquela resposta, menos eu estou aberta para ver qual que é a verdade, para ver onde que Deus está me conduzindo. Meus irmãos, todo homem tem sua necessidade. Nós devemos reclinar o nosso coração em Deus, através da oração. A nossa oração deve ser de entrega e de confiança. Eu tenho que entender que a resposta da minha oração cabe a Deus. E essa resposta vai ser suficiente para responder tudo aquilo que eu preciso. Para acalmar meu coração, para curar as minhas feridas. Só que hoje, de todo o coração, eu quero alertar você. Abre os teus olhos. Pede essa cura a Deus. Se hoje os teus olhos estão cegos, você está impossibilitado de ver a graça desse momento. Pede a Deus. É comum que a gente ouça das pessoas: mas Deus, Ele não me escuta, Deus não me responde, Deus não fala comigo. Mentira! É mentira. Hoje eu exorto você em nome de Jesus. Deus não deixa a nossa oração de lado. Deus não é indiferente à nossa dor, ao nosso clamor, à nossa necessidade. Por isso, pede a Deus que purifique o teu olhar. Se nesse momento da tua vida você só vê desgraça, só vê coisas dando errado, pede a Deus para purificar o teu olhar. Pedi o Patrick para trazer Jesus, que a gente possa viver também esse momento eucarístico.